Este episódio contou com o apoio da Gonzalo Alimentos e da Xarape.biz. O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo institucional, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contato Imediato. Eu sou Glauber Gorski e o Contato Imediato é gravado aqui nos estúdios da TakeBiz. No programa de hoje, a gente vai ter uma conversa com a Cirleide Silva. Quem é Cirleide Silva? Ela vai contar um pouquinho da história dela para mostrar também o que é que ela está fazendo da vida e o quanto isso, de uma forma direta ou indiretamente, pode estar modificando a sua vida, a vida na sociedade onde você vive. A gente vai falar um pouquinho sobre o famoso terceiro setor. Cirleide Silva, seja bem-vinda ao Contato Imediato. Obrigada. E acredito que vai ser uma boa conversa. Eu acredito que sim. Nós vamos descobrir isso juntos. E eu vou começar perguntando o seguinte. Esse programa aqui, ele é gravado em Curitiba, capital do Paraná, que, como toda região nesse país, tem suas características, tem sua cultura e tem seu sotaque. O seu sotaque denuncia que a tua origem não é bem daqui, da terra das araucárias. Você vem de onde, Cirleide? É a irmã do Paraná. É irmã do Paraná? Pará. É uma irmã mais distante. Voltou só o N, né? E como é que alguém sai do Pará e vai parar no Paraná? É um lugar bem distante de onde eu vim, né? A Transamazônica. Qual que é a cidade que você vai dar? Uruará, Pará. Um nome indígena, que se chama Cesto de Flores. Cesto de Flores. Então é um lugar muito difícil. Eu vim passear em Curitiba e não quis voltar mais. Faz tempo isso? 2000. 2000, você está aqui um bom tempo. Mantém vínculo ainda com as suas origens lá? Minha mãe e meus irmãos moram todos lá. Minha família toda. Assim. E você? Eu construí minha família. Tenho 2 filhas, uma que está entre nós, outra não mais, e uma neta aqui. Mas meu pai morreu tem 2 anos. Minha mãe e meus irmãos moram todos lá. Todos lá. E você aqui, e eles vêm para cá de vez em quando visitar? De vez em quando. Quando eles vêm, tá frio, né? Daí eles ficam só... Eles vão embora rapidinho. Porque lá é 40 graus. E você curtiu o frio daqui? Agora eu já tô acostumada, mas em 2000 era bem mais, né? Eu tenho um casal de amigos muito queridos, e eles são do Piauí. Todo inverno, a mulher desse cara fica em casa falando assim, eu preciso ir embora desse lugar, eu quero ir embora, eu não aguento mais esse frio. Mas passa o frio e fala, esse lugar aqui é maravilhoso. Como que é para você que tem esse olhar de fora? Porque assim, eu sou nascido aqui em Curitiba, meus pais, meus avós são daqui, então a gente não tem esse olhar estrangeiro. Como é que é para você chegar aqui, bater o olho, respirar esse ar, ver as pessoas e decidir construir uma base aqui? O que você enxergou nesse lugar? Primeiro que o pai das minhas filhas é daqui, né? Uhum. Então, eu vim... E é difícil. Eu cheguei, fui morar em Santa Felicidade. Você sabe que, assim, não é crítica. Uhum. Mas na época eu era bem morena, né? Então, assim, eu me sentia, assim, bem diferente das pessoas aqui, na época. Para quem não sabe, Santa Felicidade é um bairro típico de Curitiba, né? Um bairro mais italiano, né? Famoso pelos restaurantes, pela cultura italiana. E pelas etnias, né? Curitiba ainda tem essa coisa de etnia, né? Hoje menos, ainda bem, né? Sim. Mas tem muito. E você se sentiu um pouquinho segregada? Não, porque assim, eu não levo por esse lado, porque eu sempre fui muito eu, né? Uhum. Mas eu percebo ainda, né? Que existe ainda um pouco dessas coisas. Mas eu não me... E como eu cheguei em 2000, que lá no Pará eu era muito assim... Eu era técnica de enfermagem. Mas envolvida muito com a sociedade, né? E quando eu vim para cá, eu estava determinada a fugir daquilo que eu fazia lá. Que era o quê?
Trabalhava com o terceiro setor desde lá, né? Lá você já era envolvida nisso. E quando a gente trabalha nessa área, acaba envolvendo política, né? Políticas públicas, política de todas as formas. E assim, eu estava cansada disso, porque lá é um lugar muito difícil, né? Para se conseguir as coisas, é um lugar que o pessoal é bem sofrido. Você vê, tem um hospital, eu era enfermeira nesse hospital, para atender todo o município, né? Que muitas pessoas, às vezes, eu não conseguia enxergar a dificuldade, assim. Eu era enfermeira, então as pessoas que me conheciam, um lugar pequeno, todo mundo se conhece. Às vezes, tinha que passar 5 dias na fila, dormindo no hospital, pegar uma senha, e muitas vezes não era atendido, entendeu? Então, foi por isso que eu comecei a trabalhar com a organização da sociedade civil como meio de reivindicar melhorias para as pessoas. Então, eu trabalhei 8 anos lá, assim, brigando bastante. Aí, quando eu vim para cá, eu digo, não, eu não quero mais voltar para lá, porque eu não quero mais mexer com essas coisas, né? Você não teve que fugir de lá, né, por conta disso. Não, acho que hoje até eu penso que eu poderia estar lá. Eu seria talvez mais útil ajudando lá, né? Porque é um lugar muito carente. E aqui as pessoas, nós temos tudo. E às vezes não valorizamos. Hoje, o meu pensamento hoje, né? É isso. E quando você vem para cá, você não veio com um emprego aqui? Não. Você chegou aqui e foi trabalhar com enfermagem também ou não? Não, é uma coisa que eu desisti na minha vida para... Não vou falar, é uma área muito boa, né? Você vê, eu falo sempre que hoje eu sei o que é nascer, o que é morrer, a importância de tudo isso. Porque quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar como enfermeira. Eu nem podia. Meu pai teve que assinar um termo, né? Porque lá é diferente daqui. A comunidade escolheu tal pessoa para trabalhar no posto de saúde, entendeu? Tem que ser aquela pessoa. Então, me escolheram. Eu fui fazer estágio. Depois que eu fiz... É que o prefeito descobriu que eu só tinha 16 anos. Eu não podia ser contratada, né? Meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade, né? Aumentar a minha idade para mim poder trabalhar como enfermeira. Então, com 16 anos, eu fiz o primeiro parto. Caramba! Para mim, assim, foi quando eu comecei a valorizar minha mãe de verdade. Foi quando... E assim, eu estava fazendo estágio ainda... E chegou uma mulher do local onde eu ia trabalhar, 40 quilômetros afastado da cidade, que é tipo sítio, né? Roça, uma vilazinha, para ganhar neném, em trabalho de parto. E aí eu ligava para o médico, e o médico não ia, né? Eu tive que fazer o parto. Então, assim, foi uma experiência que eu nunca esqueço na minha vida, entendeu? Acho que se tivesse acontecido comigo, eu também não ia esquecer, porque eu não tenho a menor ideia do que tem que se fazer, né? Eu acho que a natureza sabe o que faz. Não é assim, né? Não é. Tem que ter muita responsabilidade, né? Mas foi uma experiência boa. Então, com todas as coisas que eu via acontecer dentro do hospital, foi uma profissão que eu não quis continuar, entendeu? Porque eu não conseguia ajudar as pessoas da forma que eu acho que deveria. Então, e aqui você resolveu fazer outra coisa daí? Aqui, quando eu cheguei, eu tinha já uma filha de 2 anos, quando eu vim para cá, né? Daí trabalhava não nessa área. Mas quando eu cheguei, trabalhei de garçonete, trabalhei de tudo que você pode imaginar. Imagina eu, uma desconhecida nesse lugar, né? Mas, assim... aí, me separei do marido já há 1 ano que estava aqui, porque não era aquelas coisas... Tem pessoas que mentem muito, né? Eu acho que eu ter vindo para cá já foi muito bom para a minha vida, porque quando a gente mora perto dos pais, a gente acaba se tornando muito dependente também, né? Principalmente quando tem filho, então morar muito perto. Eu aprendi muita coisa sozinha, né? Tinha que cuidar da filha, tinha que trabalhar, tinha que fazer tudo... E não podia contar com ninguém quase, porque eu não conhecia ninguém. E eu tinha que colocar minha filha numa creche para mim poder trabalhar. Aí foi aí que eu comecei, inclusive, a ter que ir atrás de um político. Porque ia na creche, a diretora falava, nossa, mas tem várias crianças, não tem vaga, né? Aí fui procurar o vereador do bairro. Ele falou, não tem como. Na época, eu fui procurar, acho que um vereador... Posso falar o nome? Pode.
Fábio Camargo era vereador e tinha um programa de rádio, né? Ele fazia todo sábado, ia liderança, ia vários. E eu fui falar com ele e ele conseguiu a vaga na creche para minha filha. E como que eu voltei? Aí eu comecei a fazer... voltar às atividades que eu fazia no Pará, de trabalhar com entidades e tudo, exatamente por isso. Porque quando eu coloquei minha filha na creche Santa Felicidade, essa creche era dentro do matagal, um imóvel muito grande da prefeitura e não tinha muro. E era uma rua sem saída, que no final da rua era a creche, entendeu? E eu cheguei lá e falei, mas como as crianças ficam nessa creche sem muro, né? Será que elas não saem, né? E falei com a diretora, ela falou, não, mas nunca fugiu nenhuma criança. Mas, por curiosidade, umas 3 semanas depois, uma criança saiu da creche e foi no posto de saúde, atravessou a Manuel Ribas, e, graças a Deus, que foi onde a mãe dele trabalhava, né? Então, aí todo mundo ficou desesperado, né? Eu falei para a diretora, eu vou fazer um abaixo-assinado para fazer esse muro. Ela falou, não, mas você não faz. Que o vereador nunca conseguiu, você não vai fazer, porque eu vou perder meu emprego. Então, eu era assim... Aí comecei, juntei umas 3 mães e começamos a fazer abaixo-assinado. Em uma semana nós tínhamos 1.500 assinaturas. Eu tinha o quê? Menos de 6 meses que eu morava em Santa Felicidade. E a gente, através desse abaixo-assinado, foi que eu descobri que tinha uma associação de moradores que estava inativa no bairro Butiatuvinha, porque lá pertence a Butiatuvinha. E o vereador do bairro, na época, ele foi atrás de mim para dar um abaixo-assinado para ele, para entregar. E eu falei que não entregava. Se você me entregar, eu te dou a associação de moradores que está comigo. Eu pensei, mas não é dele, né? Associação? Mas aonde está a associação? Aí estava na Regional de Santa. Eu nem sabia o que era regional, né? E aí eu saí, deixei minha filha na creche, fui na Regional, falei com a pessoa que ele tinha falado o nome, que era o responsável, e falei, o vereador pediu para me pegar a documentação da associação do Butiatuvinha e tal. Ele me entregou. Ele me entregou, daí eu chamei a eleição da associação, fizemos a eleição e eu fui eleita, entendeu? E assim, aí comecei todo esse trabalho, aí eu voltei mais a trabalhar com a comunidade. Trabalhava autônoma, trabalhava de outras coisas durante o dia e fazia o trabalho comunitário. Então, voltei a mexer com essas coisas. Nesse momento, não era um ganha-pão isso? Não. Tinha uma coisa meio voluntariosa. Sim, ali. trabalhei mais não é lanchonete, nem vou lembrar, Strike, era tipo você deve saber lá em Santa Felicidade, não tem? Strike, perto do restaurante Veneza, tem sim. Que é tipo um boliche. Isso, sim, trabalhei bastante tempo lá. Olha só. E como é que isso foi mudando a tua vida? E o quanto... Vê se você vai entender a pergunta. Às vezes tem circunstâncias na vida da gente que impõem a gente estar em certas situações. E tem certas coisas que são opções nossas. Sim. Pode até questionar até que ponto são opções nossas. Né? Quero fazer isso. Não sei quanto que é eu que estou querendo ou quanto isso é decorrente de outras coisas. Em que momento você falou assim, bom, agora eu estou fazendo o que eu quero fazer. Eu não preciso mais me sujeitar a fazer outras coisas. Em termos de independência financeira, em termos de estar trabalhando com aquilo que gosta. Estar se sentindo engajada numa missão. Eu sempre me senti engajada numa missão. Mesmo tendo que trabalhar em qualquer local que fosse particular para mim sobreviver, mas mesmo assim eu tirava um tempo para fazer o que eu gosto, né? Que é os projetos, trabalhos sociais. Uhum. Na verdade, isso para mim é a minha missão. Nunca levei, talvez fiz errado, né? De não estar numa instituição e profissionalizar ela, para a gente desenvolver projetos para ajudar não só a gente mesmo, né? Que isso é possível, como muitas outras pessoas, inclusive financeiramente, né? Uhum. Hoje, atualmente, nós estamos nesse trabalho. Mas poderia ter feito antes. Mas tudo tem um tempo, né? A gente é um aprendizado, né? Uhum. Mas é possível. Então, assim, eu sempre me senti assim, seja com pouco, seja com muito financeiramente, mas cumprindo a minha missão também de fazer a parte social. Eu me sinto realizada fazendo a parte social como missão.
Isso é uma coisa que realmente é muito caro, deveria ser caro para mais pessoas, né? E você tem as suas conquistas, você consegue, com que facilidades ou dificuldades você consegue atingir os seus objetivos dentro dos projetos que você se envolve? Bom, se eu visse muito o lado financeiro, talvez seria mais fácil, né? Mas também a gente acabaria se corrompendo, né? Nesse segmento que eu estou. Então, você vê, em 2006... em 2006 conheci o Rafael Greca. Uhum. Era candidato a deputado estadual. Tinha 400 lideranças comunitárias apoiando ele. Quando eu conheci, faltava 15 dias para as eleições dele. E eu estava passando na rua, tinha um evento que era dele, era para 100 pessoas, não tinha ninguém, o homem me chamou, né? Fica nesse evento, né? Eu não sabia nem o que era, né? Ele falou, eu preciso de gente aqui. Era o Greca que estava chegando, né? Aí eu falei para ele, vou fazer uma reunião para o senhor, porque não tinha ninguém na reunião da liderança, né? Ele falou assim, mas você não trabalha para mim? Eu falei, não preciso trabalhar, ganhar para mim fazer uma reunião, né? Então, você vê, eu fiz essa reunião para ele. Então, dessa reunião, que era para 100 pessoas, tinha 600 pessoas, então eu sempre faço essas coisas com eles, né? E depois que passou a eleição, ele perdeu a eleição. Mas ele assumiu a Coapar. Dentre todas as lideranças que trabalhavam na campanha dele, ele me convidou para ir trabalhar com ele. Entendeu? Acabei ficando um ano trabalhando na Coapar, mas assim, não sou... Eu acho que para a gente ter um cargo público é para servir as pessoas, né? Para fazer algo que realmente seja de interesse da sociedade. Inclusive o nome né? Servidor público. Exato. Né? Então, assim, eu já tive 3 cargos públicos, só para você saber. Esse em 2007 na Coapar, em 2017 no gabinete do prefeito atual, em 2019 no governo do estado. E não consigo ficar mais do que um ano. Por quê? O que acontece que te aborrece? Não é que me aborrece, é porque a gente quer fazer, né? Uhum. E a gente está vendo que é possível fazer, né? Mas nem tudo é como a gente quer, né? Então, assim, eu não gosto... Então, assim, se não é para mim fazer, se é para ter só lá o cargo, para estar lá dizendo, eu estou ganhando, eu não quero, entendeu? Porque isso tem a ver exatamente com as conquistas, né? Exato. Porque você encontra obstáculos que você não precisaria ter quando você está sujeito a uma instituição, mesmo que seja pública. É mais ou menos isso, traduzindo, posso entender dessa forma, né? Mas é isso mesmo. Mas tem muitas coisas boas que a gente faz enquanto sociedade civil organizada. Na verdade, a gente faz muitas coisas bem mais do que o próprio poder público. Aquilo que era a obrigação deles fazer e não conseguem fazer, né? As pessoas que estão à frente de uma entidade faz. Tá. Então, esse é um ponto, é um capítulo assim que para mim vai ser muito esclarecedor, porque eu sou muito ignorante nesse assunto. Tenho tentado me aculturar. E eu vou usar você aqui para saciar a minha ignorância, saciar um pouquinho a ignorância também daquele que nos escuta e nos acompanha, ou, quem sabe, complementar um pouco mais a sabedoria de quem esteja nos ouvindo, para explicar um pouquinho mais sobre essa questão do terceiro setor. Hoje você é presidente da FETESPAR, é isso? Sim. Que é a Federação do Terceiro Setor do Estado do Paraná. Desde quando você está envolvida nisso? E o que significa isso? O que significa o terceiro setor e a federação? Bom, envolvida no terceiro setor desde os meus 16 anos, né? Uhum. Então, desde quando eu estava no Pará, vim para cá, às vezes para e a gente continua. Mas você estava envolvida, mas não sabia ainda assim, isso aqui é terceiro setor. Sempre soube. Sempre soube? Eu sou bem ignorante mesmo. Me dá uma aula aqui, vai. Sempre soube. Em 2007, 2008... a gente comprou uma pousada na Ilha do Mel. Eu falei, não quero mais saber de terceiro setor nem de nada, né? Vou para a Ilha do Mel e vou ficar lá. Aí, quando eu cheguei na ilha... Vou contar essa história rapidinho, só para você entender o porquê da federação, né? Não pode demorar. Ilha do Mel sempre pode tomar o tempo que for. Aí, quando nós chegamos na Ilha do Mel, o coordenador do IAP, na época, chamou a gente para conversar, eu e meu marido na época. E falou, vocês compraram o imóvel? Daí a gente ficou meio assim, né? Se tiverem comprado, vocês vão perder. Aí eu falei, bom, nós não temos satisfação para dar para você, né?
Então, já com aquele meu jeito. Aí ficamos. Aí a gente ficou... Aí ele fez uma reunião lá na comunidade, eu comecei a observar, então, tudo que a gente ia fazer. Se ia trocar uma telha, uma janela, tinha que ter a autorização do IAP, né? Que é o órgão ambiental. Daí ele fez uma reunião lá com a comunidade, para, inclusive, saber se a gente tinha comprado e tal. Aí eu falei, não, mas a gente comprou e a gente vai tirar você daqui, né? Aí ficou meio assim. E a gente eu acabei mesmo... Eu falei, não, eu não queria mais me envolver com política, com nada, né? A gente foi lá para trabalhar, né? Para descansar, para ficar lá, que é um lugar, inclusive, rentável, né? Sim. E acabei tendo que me envolver de novo em política. E daí É maravilhoso isso. Acabei tendo que me envolver, né? Como se não houvesse a opção, né? De não... Mas pior que não tem. Pra gente resolver os problemas da sociedade é através da política. E aí, o que acontece? O pessoal do IAP falou assim, não, mas uma senhora, por exemplo, uma moradora nativa trocou uma janela. Ela foi multada em R$10 mil. E eu fiquei inconformada, né? E aí, eu fui lá com ela no IAP. O funcionário falou, não, quem multa é o promotor. Eu falei, eu vou atrás desse promotor. E fui. Eu cheguei no Ministério Público querendo brigar com o promotor, né? Mas ele, assim, me desmontou, porque era uma pessoa educada, maravilhosa, entendeu? E me atendeu super bem. Daí, quando eu contei toda a história para ele, ele falou, não, mas não é eu que... Chega uma infração ambiental, eu dou a multa, porque a multa já tem um valor estimulado, entendeu? Mas quem diz que foi crime ambiental ou não é o órgão do poder público, entendeu? A gente só gera a multa. Inclusive, a multa não é nem para nós, né? Não é nem para esse setor. E depois de eu contar tudo o que acontecia na Ilha do Mel, ele disse, se você me ajuda, a gente vai abrir uma auditoria contra o IAP. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Então, você vê, olha o que eu fui arrumar, né? Então, para poder a gente ter legalidade, porque as lideranças de lá eram muito fechadas, né? Hoje não, eu chego na ilha, vamos fazer a reunião, a gente faz tudo o que a gente quer fazer com eles, né? Porque eu conquistei eles, né? Uhum. Mas eu tive que fundar essa federação. Ela foi fundada lá em Paranaguá. Entendeu? E aí, só para fundar essa federação, nós demoramos 8 meses, porque o prefeito não queria que o cartório registrasse. E o chefe de gabinete do prefeito na época era o dono do cartório. Então, assim... Então, eu fui muito persistente, entendeu? E só dei paz pro cartório quando registrou. Mas eles não queriam. Eu tive que dizer que ia denunciar, eles registrou. Então, com a instituição, nós tivemos legalidade para poder defender os interesses daquela sociedade, principalmente os moradores da ilha, entendeu? Uhum. Então, a gente teve muitas conquistas. Tantas conquistas que nós conseguimos agora. Começamos em 2011. A alteração da lei de zoneamento da Ilha do Mel, que foi feita pelo Requião, que tirava o direito das famílias que vivem lá. 40 famílias iam ter que ser realocadas do lugar que nasceram e que vive até hoje. Iam ser tiradas desse local, que ele colocou como área de reversão. E o Ministério Público, aquele que queria me ajudar lá atrás, estava a favor da lei que tirava o povo. Então, assim... a gente começou uma discussão para alterar essa lei lá em 2011, quando teve uma audiência pública para implantar a lei na Ilha do Mel. Se eu não vou lá na frente e falo, né, o que está acontecendo e esclareço, o presidente da União, que estava no dia lá, ele teve que suspender a sessão, a audiência pública inteira depois da minha fala, porque ninguém sabia que tinha famílias sendo lá prejudicadas com uma lei, entendeu? Aí começamos a discussão. 10 anos depois de todo o protocolo no IAP, que a gente vinha, falava com o deputado, falava com o governador, falava com o outro, quem conseguiu agora, em 2019, alterar essa lei foi o atual governador. Muito corajoso, mesmo contra o Ministério Público. E nós, enquanto federação, se não fosse a federação, nós não tínhamos conseguido. Nós tivemos que fazer nota de repúdio contra o Ministério Público do Estado do Paraná para poder ser aprovado na Assembleia essa lei. Então, assim, só para entender o poder que tem uma organização. Sim, porque se deixasse na mão do primeiro setor, né, que
que é não poder fazia. público, a coisa estaria do jeito que estaria. Sim. Não há mudanças, há só deliberações, determinações e tudo mais, né? É que, assim, a sociedade existe. E existe aquelas pessoas, aqueles políticos que é o elo de ligação entre a sociedade aqui na ponta, né? E o executivo. Mas se tem pessoas que dizem para o executivo, tá tudo bem, né? Não, tá tudo certo. Eles acreditam, né? Então, no meu entendimento, e é o correto, a sociedade civil organizada existe para dizer, não está tudo bem. Né? Isso tem que ser mudado, isso tem que ser melhorado. Inclusive, também propor, né? Levar proposta para o poder público para que melhore a qualidade de vida das pessoas. Uhum. E a federação hoje, ela cuida do quê? Aí, assim, como a gente mudou a sede da Federação de Paranaguá aqui para Curitiba, e nosso trabalho desde fundar uma organização, toda a parte burocrática de documentos, de fundar, legalizar uma instituição, né? Que é ata, estatuto, tudo que... Hoje um contador, um advogado, vai cobrar ali 3, 4 mil para fundar uma entidade, né? Então, assim, as pessoas nem têm condição, mas a gente faz todo esse trabalho de fundar, tudo de gratuito, né? A gente não cobra das pessoas. Legalizar as que existem. Hoje, em Curitiba, tem 7 mil organizações da sociedade civil legalmente constituída. 7 mil? Só em Curitiba. No Paraná, tem 45 mil. E nós, hoje, temos um desafio. Nós estamos levantando todas as entidades para poder a gente regularizar aquelas que não tem ninguém na diretoria delas. Porque tem muitas que não tem. A pessoa assumiu, tem gente que já morreu, né? E que não tem. Então, ao invés de ficar fundando organização, legalizar as que já existem. E o nosso trabalho é esse, assessoramento, desde regularizar documentos, fundar a instituição, assessorar em projetos, como as entidades captar recursos. Então, a gente tem todo é um desafio, mas é uma coisa boa. Cobrar do poder público a melhoria para a sociedade, né? Levar até eles as demandas. Até que ponto a tua presença, da tua pessoa, ela ainda é força motriz na federação? E o quanto a federação consegue funcionar sem você? Porque não pode depender só de você quando estiver viva aqui entre nós, a coisa funcionar e depois não mais, né? É uma preocupação minha. Inclusive, eu falo sempre, gente, vocês precisam aprender, né? Porque alguém tem que dar continuidade ao trabalho, o trabalho que eu faço. Eu digo hoje, assim, que a instituição... Você foi na nossa sede lá, você viu, né? Uhum. Para a gente conseguir aquela sede, não foi fácil. O governador teve que alterar a Constituição do Estado do Paraná, o artigo 10, que proibia, né? Assim, proibia, não é proibir. Tinham feito um decreto aí para poder... Não tinha como fazer um termo de exceção com as organizações da sociedade civil da forma que faz hoje, né? As exigências eram muitas. Exigências de leis que nem existem mais. Ainda constava na Constituição. Então, para regulamentar a Constituição como as leis existentes, tinha que alterar. Então, o governador teve coragem de fazer isso. E aí, isso beneficiou só a FETESPAR? Não. Todas as organizações. Então, você vê que é coisa assim. Nós precisamos de ter à frente de qualquer instituição, e para a FETESPAR, depois, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais, né? Tem que ter pessoas com conhecimento para dar sequência. Senão, vai acontecer como muitas entidades que eu estou falando que estão aí, que não tem mais presidente, que não tem mais diretoria. Por quê? Porque a pessoa que estava ou desistiu, ou morreu, e não tem ninguém que deu sequência, né? Uhum. E olha que é uma diretoria que tem na instituição. Então, assim, compete ao vice assumir quem? O presidente. Compete aos secretários. Então, tem que esse pessoal estar preparado, né? Uhum. Aí eu não quero mais estar na federação. Alguém tem que assumir. Uhum. Não é fácil, mas tem. Mas o meu conhecimento, né, que eu digo assim, tem gente que fala assim, coloca tudo que você tem no teu computador no meu. Muitas pessoas falam, sabia? Sério? Pra mim fazer o que você faz. Eu falei, bom, eu posso colocar, mas eu duvido que você vai fazer. Porque não é fácil. Eu não aprendi na escola. A gente não aprende na escola. Não é na universidade, não é essas coisas, né?
Hoje eu faço toda a parte de contabilidade. O que o contador faz, eu faço. E eu não sou contadora. Mas é eu que faço. Mas eu quis aprender, né? Tem um processo jurídico. Eu faço defesa. Se tiver um advogado só para assinar. Mas eu não sou advogada, então a gente tem que querer. Entendeu? Fazer as coisas. Vou fazer um estatuto. Não. Vou fazer um estatuto com uma associação que trabalha na área do esporte. A outra vai trabalhar com animais. Eu não posso fazer o mesmo estatuto, entendeu? Tem pessoas por aí que fazem os mesmos para todas as entidades. E não, tem que ser diferente, né? Mas a gente tem que ter tem que gostar, na verdade. Uhum. Mais do que gostar também é acreditar. E eu acredito muito na organização da sociedade civil. E essa organização, ela segue, né? Por mais que muitos estejam regulares, que estejam várias abandonadas ou por circunstâncias que forem, elas têm a possibilidade de atravessar os ciclos políticos, né? Das gestões políticas, dos gestores, né? Então, seja no executivo, seja no legislativo, né? Muda vereador, muda deputado, ou ele se mantém, mas depois, uma hora, o mandato acaba, né? Muda prefeito, muda governador, e ali segue, né? Como é que essa maré política interfere para melhor ou para pior, assim, das gestões que você tem acompanhado nos tempos? Não necessariamente fazer assim, não, com o governo tal ou o prefeito tal foi horrível e com isso aqui foi maravilhoso. Mas como é que isso reverbera? O quanto eles prejudicam ou ajudam o terceiro setor? O pior de tudo mesmo é essas mudanças, né? Tanto mudança de, assim, aquele grupo político que está... Às vezes o grupo continua os mesmos, né? Uhum. Mas quando continua os mesmos é pior ainda. Quando muda é ruim, quando continua o mesmo é pior. Porque se não está fazendo com esse grupo, não vai fazer se continuar o mesmo, entendeu? Assim... Porque não há mudança, né? Porque continua a mesma coisa, logo não há mudança. Né? Você vê que eu protocolei em janeiro de 2023 um projeto que institui a política estadual do terceiro setor. Protocolei na Casa Civil, mandaram para a secretaria que tem a parte do terceiro setor. Dentro desse projeto, era um anteprojeto de lei, foi endereçado para o governador, eu sei que não chegou nele, né? Criava o Fundo Estadual do Terceiro Setor e o Conselho Estadual do Terceiro Setor. E a pasta, a secretaria, eles arquivaram agora, tem uma semana. Responderam para mim, não, mas dentro do processo lá está falando que já existe no governo, entendeu? Um setor que cuida das entidades. Eu, por exemplo, desconheço. Desde que eu existo, nunca fui convidada para uma reunião, para um evento, para nada dessa pasta. Eu sei que existem muitas pessoas com cargo público, né? Ganhando bem, inclusive, para dizer que representa as lideranças. Mas nós não queremos ninguém para representar. Nós queremos coisas concretas. Por exemplo, uma coisa é você ter uma coordenação de terceiro setor dentro de um poder público. Outra coisa é você instituir uma lei, né, de fomento e incentivo para as organizações, um fundo, onde a empresa pode destinar recurso, que é o imposto lá de até 6%, que pode destinar a emenda, porque uma instituição hoje pequena para receber uma emenda parlamentar federal ou municipal é uma burocracia enorme. Aí existem leis, por exemplo, a Lei 13.019, que regulamenta o terceiro setor no Brasil, ela existe há 10 anos, fez 10 anos esse ano. E a maioria dos deputados e vereadores nunca leram, nem sabe que ela existe. Aí continua exigindo títulos de utilidade pública, que a utilidade pública federal não existe mais, foi extinta em 2014. E aí tem gente que fala, olha, nós estamos dando a utilidade pública estadual, agora você pede a federal. Ela não existe há 10 anos. E tem político falando para a entidade fazer a federal. Você entendeu? Então, assim, esse atraso para as organizações da sociedade civil, por quê? Nós dependemos do poder público? Não, nós não dependemos do poder público. Mas o fomento para as organizações vindo do poder público ajudaria o poder público e as entidades a alcançar mais pessoas.
Por quê? O poder público não consegue fazer aquilo que eles têm que fazer, que é alcançar as pessoas que estão lá na ponta mesmo, que estão em situação de vulnerabilidade. Eles não conseguem, mas a organização faz isso. Às vezes faz pedindo para as empresas, implorando, né? E pede para um e pede para outro e consegue. Mas se tivesse um apoio, um fomento do poder público, né? Que é possível, que é por isso que nós pedimos que fosse feita essa lei. Se você atende 1.000 pessoas hoje, ia poder atender 10.000. Quanto que ia melhorar, né? Uhum. Então, assim, essa mentalidade, quando se fala de terceiro setor, aí muitos políticos falam assim, mas tem que ter a utilidade pública, senão qualquer entidade vai ficar pegando dinheiro. Mas aonde está esse dinheiro? Como se alguém tivesse uma utilidade pública, chegasse para uma empresa ou na secretaria e está ali o dinheiro na conta da entidade? Não é assim, né? Essa lei 3.019, ela é bem complexa, ela é bem, assim... Para uma entidade receber um recurso público, participar de um edital, não precisa de títulos e certificações, mas tem uma comissão que vai analisar o projeto, que vai acompanhar do começo ao fim, tem que ter prestação de conta. A entidade vai recebeu tanto, tem que estar no site dela, tá fazendo isso e isso, com publicação de foto, comprovando que fez. Então, assim, para que essas burocratização? Entendeu? Estão no tempo de 1900 antigamente. Uhum. A mentalidade. E com isso, quem perde? É eu como presidente de uma entidade? É a sociedade que perde. Porque o poder público não consegue, deveria, mas não consegue chegar onde deveria chegar. Cara, ele parou para pensar. Não, porque começa a ficar tão mais claro assim, essa capilarização, né, da eficiência de resolver a situação da sociedade, né? Se a gente for, lógico, são inúmeras as entidades, né? Uhum. Ou numericamente muito grande, né? Mas se a gente for buscar assim naquele lugar comum, como exemplo aqui, os catadores de lixo reciclável. Legal. Né? Como é que é? Porque isso assim é uma função para a sociedade hoje, não só hoje, há muito tempo, né? Ela é fatal, né? Ela é importantíssima. Não é tão valorizada quanto deveria ser, mas ela é. E isso eu estou falando aqui de Curitiba, né? E você é responsável pela Federação do Paraná. Como é que está isso hoje? Eu vou falar aqui deles e ao a nível redor? Paraná. Um pessoal muito abandonado. Aí o abandono começa desde o desconhecimento lá do gestor público municipal. Não estou falando, criticando ele, né? Uhum. Mas poderiam estar bem mais assessorados. Eu vou só dar um exemplo. Em 2019, quando eu trabalhei no Estado, eu trabalhei na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, que agora é a SEDEST, né? Que é a parte do meio ambiente. E eu fui para o setor de resíduos sólidos. E fui para lá exatamente para me poder trabalhar com os catadores. E era uma Secretaria de Estado que é responsável pela logística reversa, né? Para dar apoio e fomento para os catadores. E não existia contato de uma associação de catadores. A pessoa que fez um diagnóstico completo do Estado do Paraná, das associações de catadores, fui eu. E fiz contra as pessoas que estavam lá dentro. Por isso que eu digo para você que eu não fico mais do que 1 ano no lugar. Por quê? Porque, assim, eu tive que brigar para mim poder fazer isso. Mas eu não consigo entender por que alguém estaria achando ruim. Tem pessoas que assim, porque eu tô aqui há 30 anos, entendeu? E sempre foi assim, vai ser assim, sabe? Os conformados. Sim, e assim, aí eu digo pra você, essas coisas chegam pro governador? Não. Não chega. Tá? Quando eu comecei a fazer o diagnóstico, teve deputado para ligar para a Casa Civil, né? Porque eu estava fazendo um trabalho e não estava passando por eles. Porque não sei se você sabe que o Paraná ele é mapeado. Tantos municípios, o deputado é nesse, tantos naquele, entendeu? Então eu estava em todos os municípios e eles queriam que passasse antes por eles. Eu falei, vou fazer sem vocês. E fiz sem eles. Então, quando chegou a pandemia, né? Aí, nossa, os catadores eram preciosos, né? Eu era a única pessoa que tinha um contato deles. E conseguimos ajudar no Paraná inteiro eles.
eles estão totalmente abandonados. Tem um prefeito de Ivatuba, por exemplo, vou falar o nome porque um prefeito maravilhoso. Ele fez uma reunião, veio aqui em Curitiba e me chamou. Eu fundei a associação de catadores lá, porque não existia. Qual a cidade? Ivatuba. Tem 6 catadores. Esses 6 catadores mantêm a cidade inteira limpa. Se você vê, é um orgulho essa associação. Mas todo dia o presidente me passa mensagem. Silene, eu vou fazer tal coisa. Tá certo, sabe? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Aí o prefeito veio falar comigo e falou assim, eu queria ajudar a associação de catadores, mas falaram que eu não posso. Eu falei, mas você não pode? Você deve. Você deve ajudar. Então, a falta de informação, inclusive para o poder público, entendeu? Do que eles podem, é muito grande. E a nossa ideia, enquanto federação, é, inclusive, chegar nesses municípios para assessorar e ajudar, inclusive, o poder público. Então, assim, eu montei um grupo de catadores. Antes, eles não se comunicavam. Hoje, o Paraná inteirinho estão conectados, os catadores. Então, assim, eles falam de preço, o que está acontecendo, eles se comunicam. Eu criei um grupo no WhatsApp, né? Coloquei todos. Que sensacional. Então, assim, e eles são bem sofridos, entendeu? Sim, sim. Porque, assim, mesmo entre eles, há uma... Tem níveis, né, de sofrimento, né? Tem níveis de vida diferente, né? Ainda o resíduo, a maior parte dele está indo para o aterro. Uhum. Ainda não existe a separação correta. E tem município que ainda não tem nem a coleta, né? E não precisamos ir muito longe, é que eu não vou falar, mas tem município perto daqui que ainda não tem a coleta seletiva. Uhum. O pessoal separa certinho, bota na frente. E as associações de catadores, eles não têm como coletar todo o resíduo de uma cidade, entendeu? Se ele não tiver estrutura. Eu vou dar um exemplo, citando o nome até, porque eu vi assim, até matéria na televisão falando disso, que em Matinhos, por exemplo, né, não tem a coleta, né, separada, né? E aí, como tem parente lá que tem casa, né, e no verão vai para lá, na hora do descarte do lixo, eu falei, aonde que... Não, aqui é tudo uma coisa só, porque a prefeitura não coleta separado. Eu falei, opa, pode não haver a coleta em separado, mas há a separação, porque existe a associação, né, que vai ter que separar em algum momento. Não consigo entender por que o cidadão da classe média, que se acha numa outra circunstância, ele não coloca num saco papel, né, no outro alumínio. Não tem por que não fazer isso, né? E o que vai para descarte... Porque alguém lá na ponta vai estar fazendo isso, né? Então, existe a associação que ela faz esse serviço de qualquer forma, indiferente ao poder público, né? É uma questão de conscientização. Em todo município também, né? tem associação de catadores, todos. Todos, inclusive, os 399 tem. Onde não tiver, o município fica impedido, inclusive, de receber recursos. Uhum. É obrigatório. Tem a lei, a lei do Plano Nacional de Resíduos, tem a estadual, né? Então tem. Aqui, se você vê em Curitiba, essa coleta que fazem, eles levam para a sua associação. Uhum. Coleta. Então, assim, o poder público tem que dar subsídio, tem que dar condições, né, para chegar esse material até as associações de catadores. Eles têm que fazer isso, é obrigatório fazer. Mas, infelizmente, tem muitos municípios ainda pequenos. Não precisa nem ser pequeno, né? Que não tem. Mas é assim, e hoje nós temos no Paraná, pelo diagnóstico pode ter aumentado um pouco, ou diminuído, né? 20 mil catadores formalizados em associações. Como é que ele se formaliza? Ele tem um carrinho? Como formalizado, que eu digo é assim, tem uma instituição legalmente constituída, com CNPJ, certo, né? Onde os catadores são associados, entendeu? Uhum. Aí eles trabalham todo o recurso que eles coletam material, separam, vendem, e esse recurso é dividido entre eles. Uhum. O lixo, na verdade, é luxo, é dinheiro, entendeu? Aí vem a parte pior, que as empresas, distribuidor, fabricante, eles são obrigados a fazer a logística reversa de tudo. Sim. Quem está fazendo isso é os catadores. Só que a empresa, ela paga muito dizendo que está fazendo essa logística reversa. Tem empresa aí, exemplo, a Tetra Pak, teve um ano que falou que gastou 17 milhões no Paraná com logística reversa. Mas aonde foi esse dinheiro, ninguém sabe. Porque não chegou nos catadores. Não chega, na verdade. Não chegou, não. Não chega. Se as associações de catadores que estão fazendo esse trabalho, teria que chegar neles.
entendeu? Tanto com equipamentos, com tudo. Para construção de barracão, tudo que eles precisam. Mas um dia a gente vai ter que mexer nisso. E isso é um dinheiro. Segmento com muito dinheiro, mas é um segmento. E outros segmentos da organização civil, como que você vê isso? Exemplos pontuais aí que você está conseguindo conquistas. Que era de um jeito e agora já tem Opa, aqui temos alguma conquista nesse campo. Veja, eu falo assim, das associações de 14, que são leis que são específicas, né? Quando a gente fala de organização no geral, para ela sobreviver, né? Porque eu falo que uma entidade é como se fosse uma pessoa, né? Você imagina se uma pessoa não tem um lugar para morar, né? Como é que ela vive, né? Uhum. Acho que a primeira coisa é ter um espaço, né? Aí, não só ter o espaço, mas o que nós vamos desenvolver? Tem que ter projetos. A minha visão é a instituição, ela não é para fazer a parte que o político tem a obrigação de fazer. Ver o problema na rua, ver se está faltando médico, ver isso, ver aquilo. Pode fazer isso? Pode. Mas não seria esse o objetivo principal, entendeu? É geração de emprego e renda. Nós estamos num formato até... Não é diferente. Muita gente fala, nossa, nunca vi falar isso. Realmente. Então, hoje nós estamos trabalhando com as entidades para que grupos coletivos na comunidade gerem emprego e renda através da organização. E isso existe, inclusive, a economia solidária, existe o Plano Nacional, existe o Conselho Estadual, o Conselho Nacional. Tem muitos municípios que nem nunca ouviram falar essa palavra. Entendeu? E é uma coisa legal. Porque tem muitas pessoas, você mesmo. Olha que maravilhoso, eu estou aqui pensando em te levar para essa área. O teu conhecimento... O meu conhecimento, nós temos que passar para outras pessoas. Sim. Compartilhar, ensinar outras pessoas. A economia solidária é isso. Juntar saberes, né? Para ensinar outras pessoas e gerar renda com isso. É bacana? Sim, claro. E tem recurso para isso, entendeu? Porque a renda, né, o recurso financeiro, ele é energia para que a coisa continue funcionando. Sim. É combustível que você põe na máquina. Então, somente, né? Não é um objetivo de conforto exacerbado. Não, é para a coisa poder funcionar. Para você conseguir continuar atingindo os seus objetivos. Né? Não deveria ser assim? É assim. Se a gente fizer assim. Ele está me entrevistando agora, é eu que vou fazer pergunta. Pode fazer. Eu me dou o direito de dizer que não sei se eu não souber. Não, nessa linha que nós estamos conversando. Eu vejo assim, a tecnologia, né? O que nós estamos fazendo aqui, conversando hoje, que vai para as redes sociais, que tantas pessoas isso é geração de emprego e renda, né? E os jovens, nós precisamos preparar os jovens, né? Então eu vejo assim, muitas pessoas que não sabem, às vezes fica o dia inteirinho no TikTok, nessas redes aí, assistindo o vídeo, tudo, eles poderiam, inclusive, estar ganhando com isso, né? Se eles tivessem um aprendizado maior. Né? E eu queria perguntar para você exatamente isso. Como é possível, né, nessa parte tecnológica, desenvolver projeto para ensinar outras pessoas? É possível, não é? Sim. Sim, é possível. É o mais importante, inclusive. Sim, é super importante porque... você tem acesso ao recurso muitas vezes, né? Porque as pessoas estão nas redes sociais. Né? Você tem carrinheiros com celular na mão. Você tem... Quer dizer, a conexão ela existe, né? E o que existe muitas vezes é aquilo que a gente chama de uma falta de alfabetização audiovisual. Né? Não que a pessoa precise saber o que é um plano geral, o que é um close, o que é um contra-plongé, o que é um jump cut, o que é uma correção de cor. Não precisa entrar em questões específicas. Mas, à medida que ela vai tendo domínio da linguagem e ela vai tendo um domínio da técnica da comunicação, ela vai se comunicando melhor, o seu conteúdo vai ficando mais relevante, né? Vai tendo mais engajamento por conta disso e, naturalmente, mais visibilidade e mais renda. Então, essa alfabetização audiovisual, e o termo é esse mesmo, ela é fundamental, porque hoje nós somos um bando de, né, nós enquanto sociedade, de analfabetos audiovisuais. A gente sabe, entre aspas, consumir audiovisual.
Muitas vezes sem ter a opção da escolha ou não sabendo escolher. Quando a gente deveria escolher, em vez de estar vendo bobagens, vendo informações, mesmo que travestidas de entretenimento, né? Ou vice-versa. Isso é importante. Saber fazer isso também. Mas esse nosso analfabetismo audiovisual, ele nos mantém onde a gente está. Não deixa a gente evoluir. É como se só o outro soubesse fazer bem feito. Então, gerar projetos que tragam essa informação, ela, de fato, é maravilhosa. Assim. É o que as faculdades privadas e mesmo as públicas já fazem. Né? Elas ensinam as pessoas, né? Elas alfabetizam. A gente é alfabetizado o tempo todo em nossas áreas. Né? E a alfabetização, ela te traz o entendimento dos fundamentos, do porquê que as coisas funcionam daquele jeito. O que é uma luz dura, o que é uma luz difusa. Qual é a diferença de um som mono, um som estéreo. Então, tudo isso, né? Qual que é a direção de arte que se utiliza para compor essa... O que isso vai implicar no resultado. E isso é cultura. E isso é educação. Então, tem que seguir por esse caminho. Não tem... Ou então a pessoa ela vai intuir. Ela vai ter assim, a sacada de fazer, ela vai ter a percepção. Mas aí isso é de cada um, não é para todos. E quando você formaliza a coisa e dá uma cara com objetivos alcançáveis da educação, você tem uma, se não uma garantia, mas você ganha muito em possibilidade de aprendizados eficientes mesmo, sem precisar da percepção assim, não fui ensinado, mas eu aprendi. Sabe? Você é muito exceção nesse sentido, porque você pode não ter sido ensinado mas você aprendeu por você mesma, né? Mas como é que a gente propõe isso para as outras pessoas que não têm isso nato em si? Né? Como um amigo meu falava assim, quando eu dei aula em faculdade, eu falava, cara, olha, os professores não estão ensinando direito. Ele falou, Glauber, você sabe o que você sabe por conta dos professores que você teve? Né? Eu falei... sim e não, né? Muito por minha vontade de querer, né? Estar lá, querer saber, né? Querer compartilhar. Mas eu acredito que a gente tem que realmente continuamente estar propondo isso. Não sei se expliquei para você certinho. Sim, não, me explicou. Eu tenho... E as entidades, se elas não tiverem essa parte da comunicação, entendeu? Uhum. E marketing, elas não sobrevivem. Aquelas que querem mesmo viver dessa área. É o mais importante. E poucos têm esse conhecimento. Poucos têm esse conhecimento, mas a gente está aí para trazer esse conhecimento também e propor isso, porque é uma coisa assim minha também. Cara, qual que é a graça que você tem de você aprender e não poder passar para frente o aprendizado? Sim. Eu não vejo sentido nisso, nenhum. Sabe? E tem gente que fala assim, mas vamos copiar, né? O Sim. que é bom tem que copiar. Que Claro, bom seria, né? Que todo mundo copiasse as coisas boas. Eu prefiro que copiem uma coisa boa que eu posso, né? Acho que estou de bom grado ensinando do que aprender algo errado Sim. com outro que está cobrando muitas vezes, né? Mas é uma outra seara dos negócios e tudo mais. E como é que tá para você hoje, no teu hoje, assim, em 2024? Nós estamos gravando agora esse episódio em agosto de 2024. Um ano eleitoreiro, né? Um ano de possibilidades de mudanças, de possibilidades de você manter as coisas como elas estão. Como é que você vê hoje, aonde você está engajada, projetando isso um pouco mais para frente, um pouco para o futuro? O que você quer conquistar e como é que está se planejando para isso? Você meio que colocou política aí no meio? Não, porque assim, como não necessariamente na política, né? Mas Sim. o quanto isso pode ser impeditivo ou não. Ou você vai... Cara, não faz a menor diferença porque eu vou conseguir meus objetivos. Tem gente que é assim também. Bom, a gente quando se predestina, se determina algo, a gente consegue. Mas nós, enquanto sociedade civil, eu falo que nós dependemos da política para tudo. Né? Não a política partidária, mas a política pública. Nós, enquanto organização, se vai uma família que vai me pedir ajuda, né? Eu não sou muito do assistencialismo. Aliás, não sou nada. Tá. Tem alguma coisa. Você acha que não... É assim... A pessoa tá com fome, não tem que dar de comer para ela? Sim. Não, é uma coisa diferente. Nossa, eu tiro o que eu tiver na minha casa para dar para alguém que estiver com fome, Tá. entendeu?
Isso não é assistencialismo, isso é uma ajuda emergencial. Mas não é uma coisa que eu quero fomentar isso. Certo. Entendeu? Eu quero fomentar que as pessoas tenham um emprego, trabalho e não precisa disso, né? Tem a sua casa, né? E tá. Mas por que eu falo isso? Quando chega, todo dia vai famílias me procurar, que é a cesta básica. Sabe? Eu digo, não, tem um CRAS. Eu faço parte de um Conselho Municipal de Assistência Social e eu sei que se as pessoas forem no CRAS e estiver realmente necessitando, existe um recurso para isso, entendeu? E às vezes, não atendi, eu ligo, a gente liga, né? E conversa e dá certo. Então as pessoas têm que procurar. Aí nós dependemos de quem? Do poder público, né? Então assim, conta de luz. Estamos aqui gastando luz. Depende de quem é que determina o preço dessa conta final do mês. Quem? Poder público? Os políticos, nós somos... Tudo é eles. O preço do alimento, tudo. É o imposto que pagamos, tudo. Então, não tem como a gente fugir de dizer assim, eu não quero saber disso, né? E eu vejo hoje, inclusive, pessoas falam assim, mas você podia ficar quieta, Cileide. Entendeu? Você nem devia... Tem político que me liga e fala assim, não era melhor você ficar quieta, neutra? Eu falei, eu seria muito irresponsável, né? Se eu ficar neutra. Que nós que sabemos o que a sociedade precisa, nós que estamos vendo. Então, assim, posso falar de política? Sim. Hoje, todos os candidatos que estão hoje em Curitiba se propondo a ser candidato, eu conheço todos. Prefeito, né? Não vou nem falar de vereador, porque são muito demais, né? Mas conhece muitos também. Os eleitos, todos. Mas o executivo, todos. Então, assim, se a gente conhece... Se a gente já sabe, aqueles que poderiam ter feito, né? Não fez. E hoje vem como um salvador, dizendo que vai fazer tudo. E aí, eu vou falar de política, porque nessa época, de 2 em 2 anos, que as lideranças comunitárias são vistas. Entendeu? Eles aparecem 2 anos, aí começa eleição de prefeito ou de governador, né? De deputado. Aí começa a procurar as lideranças. Por quê? Quem é que tem um contato com a sociedade lá na base? É esse presidente de associação de moradores, entendeu? Então, eles são assim, hoje é todo mundo atrás das lideranças. E hoje uma liderança me ligou e falou assim, Leide, eu vou apoiar tal candidato. E você podia apoiar também, né? Eu falei assim, mas tá. Não, porque assim, a gente precisa de um dinheirinho. Gente, eu falo, não, o meu apoio, meu voto não tem preço, né? Sim. Tem responsabilidade. Então, o que acontece? Esses políticos procuram essas lideranças, oferecem muito pouco. Eu falei, uma liderança, gente, vocês ficam 2 anos, vocês têm que sobreviver, vocês têm que trabalhar. E por que chega no meio de uma eleição, você tem que ganhar 1.000 ou 2.000 reais para apoiar um candidato? Será que você está mesmo exercendo a função de representante da sociedade civil fazendo isso? Você está na entidade para representar a sociedade ou para os seus próprios interesses? Porque não é 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ou 10 que vai mudar a minha vida durante 4 anos, entendeu? Sim. Então, a nossa responsabilidade, enquanto sociedade civil organizada, que temos acesso com a sociedade, é enorme perante a política. Tem que fazer uma reflexão muito grande, né? E se posicionar sim. Porque se a sociedade... Porque a gente influencia no voto, né? Que a gente atende pessoas... eu mesmo influencio. Tem pessoas que me digam, quem que você vai apoiar, né? Eu vou apoiar quem você vai apoiar, lideranças mesmo. E aí, se eu digo, não, por causa dos meus interesses próprios, é essa pessoa. Mesmo sabendo que não é, tem gente que faz isso. Então, assim, eu digo, a minha responsabilidade é muito grande. Mas eu vou me posicionar politicamente, entendeu? Eu já me posicionei. Não precisa falar aqui, mas já. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade e é deles que nós vamos cobrar. Não só apoiar. Porque o grande mal das entidades é chegar em época de eleição, todo mundo, vamos apoiar, escolhe seus candidatos, e eles às vezes se elegem, né? E depois eles somem, porque eles somem mesmo, só vai aparecer dali 2 anos de novo. E a liderança não vai atrás, não cobra, né? Claro que muitos não cobram porque ganharam para isso, né? Por isso que eu falo que não vale a pena, a gente tem que apoiar alguém por convicção, pesquisar, analisar, para poder a gente depois também ter
a oportunidade de cobrar, reivindicar e propor, né? Melhorias para a sociedade. Tá, me ensine isso também. Assim, se você fosse me dar uma orientação, quando eu vou escolher um candidato para votar, o cargo que for, a eleição que for, se a gente parar e prestar atenção no que a pessoa está falando, eu posso votar em qualquer um, todos são ótimos. Que ninguém prega, de um modo geral, assim, ninguém prega a violência, todo mundo prega a prosperidade, todos pregam a segurança, a educação, a saúde, o cinema, todos falam igual. E aí a gente se sente nesse momento na estaca zero. Aí a gente faz uma análise do histórico da pessoa, né? O que ela já fez ou deixou de fazer. Quando ela teve oportunidade de fazer, não fez, tal. Mas, por outro lado, eu vou votar em quem nunca fez nada e está pedindo uma chance para poder fazer pela primeira vez. Volto a estaca zero. Porque, assim, fiquei na dúvida de novo. Não sei em quem votar. O que eu tenho que prestar atenção em que eu possa enxergar naquele candidato a possibilidade de que o discurso dele está imbuído da realmente potência dele fazer aquilo que ele está se propondo a fazer? Como é que eu enxergo essa congruência? É possível eu entender que esse cara aqui ganhar na função dele, eu acho que ele vai conseguir fazer o que ele está se propondo a fazer. É possível ter essa leitura simplesmente ouvindo a pessoa? Não, né? Eu tenho que falar com quem para saber quem votar, então? Eu pergunto para quem? Eu tenho que saber... Eu vou perguntar depois em off para quem que ela vai votar, porque eu acho que eu vou votar também. Não vou fazer isso. Esse não é um critério também. Não pode ser, né? Eu tenho que alinhar os meus interesses no que eu entendo enquanto aquilo que a sociedade precisa, né, com um interesse que seja similar ao candidato, certo? Esse seria o princípio da democracia, né? Mas como é que a gente tem essa chance de ter essa assertividade sobre isso? Por isso que eu falo que nós, enquanto sociedade civil organizada, a gente acaba influenciando pessoas, né? Com as nossas decisões políticas. Eu vou falar de mim, né? Como que eu escolho um candidato? Eu falo assim, não é eles que me escolhem, é eu que escolho. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que são escolhidas. Eu quero você trabalhando comigo, né? E promete cargo, promete um monte de coisa, entendeu? E muita gente se ilude, porque tem gente que gosta de mentira, né? Tem bastante. Sim. Então, hoje, eu vou falar do cenário hoje em Curitiba. Eu conheço todos. Tem candidato aí que foi deputado federal, que já foi prefeito em outra cidade, que não conhecia uma liderança em Curitiba. Daí me pediram ajuda, reunir as melhores lideranças que, no meu entendimento, eram boas e que queriam, né? Então, no dia que eu reuni essas lideranças, eu pedi para cada uma se apresentar. Eu na reunião. Quando chegou na última, ele falou, a partir de hoje vocês vão falar com o fulano. O contato de vocês vai ser fulano. Então, não era mais eu, entendeu? Esse daí eu nunca vou esquecer, né? Aí eu falei, bom, então a partir de hoje vocês não precisam de mim. E não apoiei ele desde esse dia. Ele se elegeu deputado federal, não se reelegeu. Ele não se reelegeu por quê? Ele valorizou aquelas lideranças que apoiaram ele, que acreditaram, que pediram voto, que se dedicaram dia após dia para conseguir voto dele para ele deputado federal? Não. Ele nunca mais visitou e nem viu nenhuma. Não se reelegeu. Hoje ele é um candidato a prefeito em Curitiba. Então eu já sei que ele não é uma pessoa de confiança, né? Eu já sei o histórico dele. Outros têm décadas de mandato. Eu vou ajudar as lideranças, vou ajudar vocês, vou ajudar a sociedade. Não vai. Se nunca ajudou com esses mandatos que tem, entendeu? De estadual, de federal, de tudo... Sendo prefeito, vai ajudar? Não vai. Você vai anular teu voto? É isso que eu estou entendendo aqui? Não. Aí vem... Aí tá. Não, daí vem mais, ó. Olha, vou deixar você pensar. Não vou falar nome de ninguém. Não precisa falar o nome de ninguém, mas assim, quebra a cabeça mental em mim aqui. Aí tem outros que pegam assim, não, olha só. Se tem uma coisa que eu reprovo no político, quando ele bota a família inteirinha no mandato. Entendeu? Mulher, mandato, marido, mandato, filho, mandato, irmão, entendeu? Então nós temos que ver esse histórico.
Eles não valorizam, às vezes, o assessor que tem, que é bom, entendeu? A liderança que conhece, que é boa para apoiar para vereador, não. Querem botar a família. Você acha que o irmão vai cobrar do deputado, que é irmão? Cobrar não vai. Vai fazer acerto com chave, entendeu? Agora tem assim, ó. Eu tenho meu marido, vou me eleger... vai se eleger aqui no Paraná. Mas eu não posso me eleger no Paraná, porque os dois não podem. Eu vou ser candidato em outro estado. Me elejo. Mas agora eu quero vir para Curitiba. Na política daqui. Gente, isso daí é ganância de poder. Não vai sobrar nenhum, né? Então, assim... Eu tô fazendo um xizinho aqui mental, que assim, eu vou riscando o rostinho agora, de cada um ali. Mas agora você veja... Cara, a gente fica assim, a gente fica brincando com isso, mas a coisa é séria. É séria, né? é séria. Muito séria. Aí você vê só, Curitiba hoje, tá uma cidade ruim? Como tá? Você tá me perguntando isso? Eu não sei dizer essa resposta. Eu acho que ela já foi pior, ela já foi melhor. Em 2016, ela estava melhor ou pior do que hoje? Eu tenho que olhar a minha vida, né? Nesse sentido, né? Ela tava... Cara, ela tava meio que igual, eu acho. Tava igual? Pra mim, pra minha vida, sim. Mas não é só pra minha vida. Quando eu falo, olhar a sociedade, assim, quando a gente fala em política, em candidato, nós temos que pensar coletivamente. Isso. Porque o político não vai resolver o meu problema só. Uhum. E eu tenho que colocar o pacote inteiro, olhar o todo, né? Eu quase digo que estava melhor. É engraçado isso, mas eu não sei. Bom, era um tempo que a cidade estava cheia de mato. Nem os canteiros eram limpos. Uhum. Funcionário público tudo fazendo greve porque estava com o salário atrasado. Uhum. Sim. Enfim, o pessoal estava desmotivado. Porque assim, é complicado. Quando a gente olha historicamente, a gente coloca a história. Eu passei 2016 inteiro atrás de emprego. Então pra mim tava muito ruim, sabe? Não, e tava ruim a cidade. Não é porque eu tô aqui. Então assim, hoje, nós queremos que a cidade evolua, né? Ou ela dá um retrocesso, volte. Uhum. Entendeu? Se hoje tá... Pra mim é ótimo, tá boa a cidade. Hoje. Eu prefiro que continue como tá. Uhum. Entendeu? Então, assim, nós hoje temos 2 máquinas do poder público. O governo do estado e prefeitura. A maioria dos candidatos aí, a maioria... Os partidos deles estão tudo atrelados a cargo público em governo, secretaria, tudo, entendeu? Uhum. Então, eu vejo com muitos candidatos aí só laranja, sabe? Uhum. Só para dizer que é candidato para alguma coisa. Então, assim, hoje eu decidi. Eu prefiro que a cidade continue como está. Então, você já sabe minha posição. É curioso isso, porque quando na última eleição para os deputados, os 2 que eu votei, federal e estadual, ganharam e imediatamente foram para cargos públicos. Viu? Cara. É isso que eu tô falando. Cara, não foi para isso que eu votei. Cara. Aí deixa dá um ruim, sabe? Deixa porque o mandato... daí elegeu alguém que eu não sei quem é, sabe? Isso, é sobre isso que eu tô falando para você. Eles saem candidato, não é porque eles querem fazer pela cidade, porque se quisesse fazer, eles faziam no mandato que tem. Uhum. É com chavas, é acerto, entendeu? É porque eles querem se fortalecer, querem mais cargos. E eu falo isso porque quando eu estava na assessoria do Greca em 2017, fiquei 1 ano lá. E todo dia eu cobrava dele. Uma funcionária que cobra do prefeito. Ele te atendia? Você cobrava uma coisa. Não, eu cobrava as coisas assim. Não, eu tinha o celular dele, tem até hoje, né? O número do celular dele. E quando eu via, todo dia eu olhava o portal da transparência para ver quem estava sendo nomeado, né? E aí, quando eu via aquele povo que era contra ele, nossa, me dava uma dor no coração, né? A gente brigava muito na campanha, né? Defendendo ele. Aí eu passava a mensagem e dizia assim, o senhor nomeou essa pessoa, era contra o senhor, né? Todo dia eu perturbava. Aí um dia ele falou assim, Cirleide, vale quem tem mandato, é a indicação dos vereadores. Eu não posso fazer nada. E aí foi que eu comecei, então eu não vou mais trabalhar aqui. Entendeu? Porque eu achava uma injustiça. Sim. E ainda, se fosse pessoas com conhecimento, né, que era necessário, mas não, tudo cargo político. Então, a sociedade ainda não acordou bem para isso, entendeu? Para entender que muitos saem candidatos, não é porque eles têm amor pela cidade, porque eles querem fazer pela cidade.
Eu vou falar que tem esse menino aí que é o vice-prefeito do Greca. Eu falo pra ele, pra você ter aguentado o Greca 8 anos, você tem que estar preparado. Porque não é fácil, entendeu? Mas é isso a política. A gente tem que ter... Eu falo que a gente vota. O nosso voto é para o presente e futuro das crianças, dos adolescentes que não têm título. O nosso voto é uma responsabilidade triplicada. Porque nós decidimos por essas pessoas, né? Uhum. E essa cidade, eu digo num todo, nem todas, cair nas mãos de pessoas que só têm ganância de poder, quem vai sofrer é as crianças. Eu digo assim, já vivi tudo que eu tinha que viver, já passei por muitas coisas, mas nós temos que pensar nos nossos filhos, nossos netos. Eu tenho uma neta de 9 anos, se ela for hoje votar, elas sabem quem votar. Ela vai escolher por mim, e vai escolher bem escolhido. Mas porque ela me acompanha, ela vê, né? Uhum. Entendeu? Ah, que legal. A gente está indo para os finalmente aqui, mas eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre a questão da política, mas não da política lá. Eu quero falar de você, porque você falou que conhece todos os candidatos e todos os vereadores que estão eleitos você conhece. Todos eles te conhecem também. Muitos devem te respeitar, muitos devem te odiar, mas eu acredito que muitos devem também gostar de você e talvez até mesmo te temer um pouco, né? Por quê? Porque você também tem um poder. Você também tem um poder público e político que não dura um mandato de 4 anos, certo? Como é que você percebe esse movimento com não com os candidatos, mas com os eleitos, com você? Como é que é essa relação de respeito? Exatamente pelo teu alcance político, né? Teu alcance social, melhor dizendo. Essa semana mesmo eu estive conversando com o presidente da CCJ e mais o relator da comissão da CCJ, porque a gente encaminhou um projeto de lei para um vereador que institui a política municipal do terceiro setor. E ele protocolou. Aí, quando chegou na CCJ, o relator disse que era inconstitucional. Só que daí eu fui nas redes sociais dele, né? Já fiz um textão. Ele nem tinha dado parecer. Daí eles me chamaram lá. Foi antes de ontem. Aí tive uma discussão enorme. Daí os assessores dele falaram, não, mas porque o projeto cria um fundo municipal de fomento para as organizações. Então, você vê, eu digo assim, a falta de conhecimento, né, e o viés político para que eles levam as coisas é que prejudica a sociedade, né? O assessor veio e falou, não, mas já existe um fundo para as organizações, né, que ajuda as organizações. Eu falei, mas qual é? Não, você está lá. Eu digo, não, eu quero saber que você me diga qual é, né? Eu não estou em fundo nenhum. Eu estou num Conselho Municipal de Assistência Social, né? Que não tem nada a ver com o fundo. O fundo da assistência social não é para as organizações, o recurso. É para as famílias em situação de vulnerabilidade. Agora, tem edital que chamam lá que é para as entidades, elas participam, mas não é específico, né? O vereador falou, não, eu não vou ficar aqui. Eu falei, mas não, o senhor tem que ficar, porque vocês estão aqui dentro, vocês não sabem o que acontece lá fora e devia saber, inclusive, participar dos conselhos, saber o que está acontecendo, né? A dificuldade que uma organização tem para receber uma emenda. Então, assim, você vê que eles não deram parecer. Ia dar. Eles devolveram o projeto para o autor. O autor dizer se quer continuar, como que vai fazer. Por quê? O próprio vereador falou, o projeto é ótimo. Ué, mas se é ótimo, por que eles vão levar para um lado político, porque é ano de eleição, né, e querer, talvez, dar um parecer contrário para desvirtuar o voto de outros vereadores, né? Uhum. E o projeto é ótimo mesmo. E não é de interesse de um ou de dois, é de toda a sociedade. Então, assim, eles me respeitam bastante. Eu era bem mais impulsiva de brigar, de fazer live, de falar as verdades, né? Agora eu tô mais calma, né? Mas quando tem que falar as coisas, eu falo. E não sou de ficar atrás de político. De pedir nada para vereador, nem... Às vezes para governador, que eu sei que resolve, né? Mas para vereador, eles me conhecem, eu conheço, mas a gente não... A gente tem um acesso nas secretarias, talvez até mais do que eles.
Você tem acesso ao governador? Sim. Você tem o telefone dele, é isso? Você vai tirar uma foto nossa e vai mandar para ele. Vou tirar. Eu quero que ele assista esse podcast que conversa com tantas pessoas sobre tantos assuntos das mais diversas origens, né? Porque é importante demais, assim, realmente que a pessoa que está no poder público, seja ela qual for, né? Ela realmente, de alguma forma, se aproximar do chão da fábrica, se aproximar da sociedade, daquele que caminha na calçada, né? É diferente, né? Aquilo que a gente enfrenta, assim, eu sou classe média, né? Com dificuldades, com conquistas, com derrotas, mas eu sou classe média, né? Meu ponto de partida não é o de muita da grande sociedade, né? Mas ainda assim, quando você se depara com mudanças urbanas, seja na ordem do trânsito, da segurança e tal, e você pensa assim, cara, o político não passa por esse caminho. Isso aqui não é roteiro para casa dele, senão não estaria dessa forma. Porque a gente entende que as decisões, no livro do Poderoso Chefão, do Mário Puzo, ele fala isso, Don Corleone fala assim, tudo é pessoal. Toda decisão política, ela no fundo, ela é pessoal. Então que esse pessoal seja algo voltado para o social, né? Eu tenho a minha pessoa, ela se volta para a sociedade. Então, o meu voto é pessoal, sim, porque o meu voto é o social, né? Você se sente um pouquinho empoderada de ter contato com esse povo todo? Não, às vezes... Mas você... Não, empoderada que eu digo assim, você sabe da potência que você tem. Sim, não uso o poder que eu tenho. Nunca usei. Assim, só se for para ajudar pessoas quando precisa, sim. Isso sim. Entendeu? E aí eu vou falar sobre o governador, por exemplo. Claro, tem pessoas assim, da minha cidade que eu nasci, falam, nossa, você conhece o governador na empresa? E eu acho normal, né? Mas assim, ele sabe meu jeito de ser, ele sabe que se eu tiver que brigar, enfrentar Ministério Público, tudo eu faço, né? E eu me lembro que um político falou assim para um promotor, né? Que o promotor foi reclamar de mim para ele. Quando eu trabalhava na Secretaria de Estado o Ministério Público notificava o secretário por causa de mim. E assim, eu ficava orgulhosa, porque olha como a promotora mandou. Na função do cargo, ela foi na Ilha do Mel, fez reunião com os moradores, induzindo os moradores a querer os mesmos direitos que os demais. Tem que ser aplaudido, isso aí assim, um mérito isso. Aí, como que chegou em mim? Aí chegou lá a pessoa do Ministério Público para notificar o secretário, só tava eu no dia, né? E aí eu peguei aquilo e eu vi. Digo, mas esse negócio... Eu digo, vou abrir porque tem meu nome aqui, né? Levei pro chefe de gabinete, se vai abrir na minha frente. Daí abriu. Aí era isso. Falei, nossa, eu quero cópia. Para mim é um orgulho, né? Dizer que eu estou fazendo algo... Porque eu fui contratada para isso, né? Para defender os interesses da sociedade. Então, assim... Só que eu digo para você... eu vou falar na minha casa. A gente cobra o governador. Quando eu falo assim... Não chega a verdade para ele. Muitos deputados, muitos secretários omite a informação, mente, falando que está tudo bem em determinada coisa. Entendeu? Porque se ele souber que não está, ele resolve, porque eu tenho essa experiência de eu falar coisa para ele. Olha, isso e isso tá assim. E ele resolver. Mas que tinham mentido que estava tudo certo. Agora você vê como que o governador consegue, né? Você falou de andar no transporte, tudo. Ele não tem como ele fazer isso. Diariamente, ele sabe que existe, porque ele ouve as reclamações. Sim. Mas na minha casa, olha, minha casa tem 4 cômodos só. Tem coisa que acontece que eu não fico sabendo. Sabia? Como que o governador vai saber o que acontece em 399 municípios, que todas as cidades, todas coisas muito diferentes uma das outras? E é por isso que existe quem? O legislativo. É por isso que existem os funcionários públicos, os secretários, para levar as demandas para ser resolvida. O que está faltando é essas pessoas realmente chegar às demandas corretas. Não faz. Tem muita gente que está no cargo por estar. Não por interesse de servir mesmo a sociedade. Mas eu não me sinto assim...
Claro, tenho orgulho dele, do governador, porque é uma pessoa que eu gosto, que eu acredito. Você vê, tem uma liderança que ela tinha um problema de saúde e ela precisava tomar uma vacina que custa quase R$20 mil. E já tinha o dia. Daí o marido dela falou comigo. Eu falei, olha, só se eu falar com o Ratinho, né? Eu vou tentar, né? Eu passei mensagem à noite para ele, expliquei o que estava acontecendo. A pessoa já estava com todos os encaminhamentos, tudo, mas não liberava. No outro dia, 8 horas da manhã, ligaram para ela ir tomar vacina. E ele não me respondeu nada, só depois perguntou, deu certo? Você entendeu? Então, assim, tem que chegar os problemas até ele. Eu falo como essa lei dele do mel, que, olha, 10 anos, ele enfrentou tudo e todos e fez. Até hoje é criticado pelo Ministério Público por ter feito isso. Coisas boas para a sociedade. Então, você vê que tem muita inversão de valores aí, de órgãos que deveria defender a sociedade, né? Que a gente pensa que defende, né? E não defende. Mas, assim, eu sempre agradeço a Deus. Mas não tenho, assim, orgulho, não, mas eu gosto de ser como eu sou. Poderia estar melhor, poderia ter o cargo que eu quisesse em qualquer lugar, mas eu prefiro ser independente. E a esperança, você mantém a esperança? A sociedade, você perguntou se 2016 e hoje o que está melhor, né? No geral, quando você sai do Pará e vem para cá, vem para o Paraná, o mundo está melhor? Bom, lá de onde eu vim, cada vez que eu vou lá tá pior. E não é eu que digo, é o próprio pessoal, mas quando eu vou lá eu digo, nossa, mas podia estar bem melhor, né? E não. Por isso que eu falo assim que as pessoas aqui têm tudo, né? E às vezes, lógico, a gente sempre quer evolução, né? Mas tem lugar muito sofrido mesmo, que as pessoas não têm quase nada. Mas acredito que vai depender, vai entrar aquela parte cultural, né? Do conhecimento das pessoas e a cultura. Porque muitas pessoas se acomodam e não se dá valor, né? Eles não sabem o poder que eles têm na mão, né? O dia que o povo souber o poder que eles têm, que o poder é deles, aí pode melhorar bem mais. Por mais Sir Ladies nesse mundo. Sério mesmo. Qual que é o teu número de candidata aqui? Não, porque se ia ficar só 4 anos, né? Você precisa durar mais tempo. Você sabe que nossa, os partidos tudo procuram, né? Eu falo assim, que com a federação, a gente consegue fazer muito mais do que qualquer vereador. Sim. Eles não gostam de ouvir isso, mas eu falo até pra eles. A gente já faz, né? Mas... Sim. Então, assim, não tem essa ganância de poder, de ter mandatos, essas coisas que a gente consegue. Que maravilha. Uma última perguntinha. Brasília, já foi para lá? Já teve alguma circunstância com relação ao teu ofício em Brasília? Coisas boas ou ruins? É uma boa experiência ir para Brasília? Bom, já fui várias vezes, né? Desde 2012... Mas em 2023, agora em novembro, fiquei 3 dias em Brasília, com a instituição de todo o Brasil. Tinha mais de 300, discutindo, inclusive, o fortalecimento da sociedade civil. E nesse evento, inclusive, estavam todos os órgãos, desde CGU, reunidos, e foi um encontro muito bom. E saiu várias propostas, que, inclusive, já se tornaram até lei desse encontro. Então, assim... E é muito bom, né? Quando a gente encontra pessoas de outros estados, com outras mentalidades, troca experiência. E hoje, falar para você que o governo federal hoje, ele é um governo que valoriza muito a sociedade civil organizada. Assim, o aumento de editais, de recurso, triplicaram. As leis, por exemplo, essa que eu digo que desde 2010 não é cumprida por estados e municípios, agora estão, inclusive, notificando estado e município para cumprir. Que desburocratiza, né? As parcerias entre o poder público e as organizações. Então, Brasília não é um lugar muito que eu gosto, não, mas é onde está centralizado as decisões das nossas vidas, praticamente, né? É onde a caneta pesa mais, né? Mas a gente tem que cobrar mais daqueles que é daqui do Paraná, que estão lá, né? Para representar a gente. Falta também muito isso. Quero agradecer o teu tempo.
de vir aqui, estou à disposição, contar um pouco da sua história, valorizar realmente aquilo que precisa ser valorizado, que é essa melhoria nessa base da sociedade, né? Seja através do que for, através do recurso que você tiver, até mesmo em ações, a gente enaltece sempre que dá aqui ações voluntárias, né? Ações que realmente olhem para o outro, porque assim, quando eu melhoro a vida do outro, eu automaticamente estou melhorando a minha vida. E não é um discurso cristão de como é bom fazer. Não, não é isso. Eu prefiro muito mais citar um amigo meu que ele fala assim, eu gosto de gente feliz, porque gente feliz não me enche o saco. Né? Então, no mínimo isso, né? Você tem um ganho. E na verdade, quando você faz os teus vizinhos, os teus próximos melhorarem a vida deles, a tua vida também vai ficando mais fácil. Né? Então, onde o teu braço alcança, a tua voz alcança, né? Onde tua força chega, a gente tem que realmente estar sempre propondo, sempre questionando, sempre buscando isso. E eu considero assim, você um bom exemplo nesse sentido de ser uma máquina funcional para isso, né? Ser um ser humano mais pleno nesse sentido, da maneira como eu enxergo as coisas. Quero agradecer também o tempo de quem esteve com a gente até agora aqui. Mais uma vez eu peço para curtir e compartilhar, mas também é muito importante comentar, né? Tem muito podcast, muito canal que comente aqui, as pessoas escrevem, ninguém dá nem bola. A gente lê, a gente responde, a gente acolhe. Críticas também são sempre bem-vindas. E por fim, o contato. Quem quiser te encontrar em rede social ou quiser contato com a federação, como é que faz? A federação está na Avenida Iguaçu 186, no Rebouças, né? Em Curitiba. Curitiba. E o telefone 41 999682103. Dá o meu número de celular, hein? Tá, posso deixar escrito também no descritivo. Sim, ali. Pode. E a gente atende. A gente atende tanto presencial, tanto de forma online, entendeu? Uhum. A gente atende todas as pessoas que procurar. Uhum. A gente atende com muito carinho. Tá. Enquanto sobe os créditos aqui, nesse momento está subindo seus créditos aqui, dando as informações gerais. Me conte o que se faz de hobby na tua vida, nas tuas horas de lazer. Não tem. Eu trabalho segunda a sexta, vou para a federação. Aí sábado e domingo eu falo, vou descansar. Aí tem muito documento para fazer e eu consigo trabalhar mais em casa do que na instituição, porque é muita gente que chega, né? Tem que atender, então eu me concentro no documento, projeto. E eu sou muito de ficar em casa. Um cineminha, teatro, não. Livro. Tua vida é o teu prazer mesmo. Eu voltei minha vida só para isso. Então, saúde. Que tenha uma vida longa. Muito obrigado. Obrigada.